O passo que Deus deu por André. André tinha 23 anos, mas seu corpo parecia carregar o peso de uma vida inteira. Desde que nasceu, a paralisia cerebral limitava seus movimentos, deixando suas pernas fracas e os braços tremidos. Os médicos disseram à sua mãe, Dona Maria, que ele nunca andaria sem ajuda, que cada passo seria uma batalha. E assim foi. André cresceu entre cadeiras de rodas, muletas e olhares de pena, mas também entre o amor de uma mãe que nunca deixou de acreditar que Deus tinha um plano. A família era simples. Dona Maria trabalhava como doméstica, e o pouco que ganhava era suficiente apenas para as despesas básicas e os remédios de André. O pai, um homem quieto e trabalhador, havia falecido quando André tinha 12 anos, deixando um vazio que só a fé conseguia preencher. Mesmo com tantas dificuldades, Dona Maria nunca deixou de levar o filho à igreja. Primeiro, em uma pequena comunidade evangélica do bairro, onde André ouvia falarem de milagres, mas nunca viram de perto. Até que um dia, tudo mudou. Foi através de uma vizinha, Irmã Clara, que Dona Maria soube da congregação cristã no Brasil. Lá é diferente, Dona Maria, disse a Irmã Clara, com os olhos brilhando. Não tem show, não tem barulho, só a palavra de Deus e oração. E os milagres? Ah, minha irmã, Deus opera coisas que a gente nem sonha. Dona Maria, que já estava cansada de promessas vazias, quase não deu ouvidos. Mas André, que ouvirá a conversa do quarto, pediu, Mãe, leva eu lá. Só uma vez. Por favor. E assim, num domingo de manhã, eles entraram pela primeira vez na pequena sala de cultos da CCB. André, apoiado em suas muletas, sentiu algo diferente logo ao entrar. Não havia instrumentos, nem palmas, nem gritos. Só irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, homens de ternos discretos, mulheres com saias longas e cabelos presos, todos cantando hinos em uníssono, sem acompanhamento musical, só as vozes se elevando em harmonia. O ancião, um homem de cabelos brancos e postura serena, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila. Este é o lugar onde Deus está, André pensou, sem entender direito por quê. Dona Maria chorou durante todo o culto. Não por tristeza, mas por uma paz que ela não sentia há anos. Quando chegou a hora dos testemunhos, irmãos se levantavam e contavam, com voz firme, como Deus os havia livrado de enfermidades, de dívidas, de vícios. Não havia exagero, não havia teatro. Só gratidão. E André sentiu algo mexer dentro dele. Depois da reunião, o ancião se aproximou. Seja bem-vindo, meu irmão, disse, colocando a mão no ombro de André. Deus tem um propósito para você. Aquelas palavras, ditas com tanta convicção, ecoaram no coração do jovem. Nas semanas seguintes, André e Dona Maria passaram a frequentar a igreja com assiduidade. André, que sempre se sentirá um peso para os outros, começou a perceber que ali ninguém o via assim. Os irmãos o tratavam com respeito, sem piedade exagerada. Alguns até o ajudavam a se sentar nos bancos, mas sempre com naturalidade, como se estivessem servindo ao próprio Cristo. Um dia, durante a Santa Ceia, enquanto os irmãos partilhavam o pão e o vinho em memória do sacrifício de Jesus, André sentiu uma comoção tão forte que as lágrimas escorreram sem que ele pudesse contê-las. Este é o meu corpo, dado por vós, disse o ancião, segurando o pão. André pensou, se Cristo deu tudo por mim, por que eu não posso confiar nele completamente? Foi então que ele decidiu ser batizado. Mãe, eu quero me batizar, anunciou em casa. Dona Maria ficou surpresa. Mas filho, você não consegue nem entrar na água sozinho. André sorriu. Deus vai me sustentar. Eu sinto isso. No dia do batismo, a igreja estava cheia. Os irmãos cantaram o hino às margens do rio de águas tranquilas enquanto André, com a ajuda de 2 diáconos, desceu os degraus da piscina batismal. A água estava fria, mas seu coração ardia. Quando o ancião mergulhou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, André sentiu como se uma corrente se quebrasse dentro dele. Não foi uma cura instantânea, não houve gritos nem espetáculo. Mas algo havia mudado. Nos dias que se seguiram, André começou a fazer fisioterapia com uma fé renovada. Orava todos os dias, sozinho em seu quarto, pedindo a Deus não apenas pela cura, mas pela força para aceitar sua vontade. Os irmãos da igreja o visitavam, oravam com ele, e Dona Maria via o filho mais animado do que nunca.
até que veio aquele domingo. Era uma reunião como outra qualquer. Os hinos eram cantados, a palavra era lida, e o ancião falava sobre a fé que move montanhas. De repente, enquanto todos oravam de joelhos, André sentiu um calor estranho nas pernas. Não era dor, não era cansaço. Era como se uma energia o percorresse. Ele tentou se levantar, mas suas pernas ainda tremiam. Então, os irmãos ao seu redor perceberam. Um deles, irmão Paulo, estendeu a mão e disse: "Levanta, irmão. Em nome de Jesus." André segurou a mão do irmão, mas desta vez, quando tentou se erguer, seus pés obedeceram. Primeiro um passo, trêmulo. Depois outro. E outro. A igreja inteira ficou em silêncio, só se ouvia o choro abafado de Donas Maria. André andou. Não corria, não pulava, mas estava de pé, sem muletas, dando passos firmes em direção à frente da sala. O ancião, com lágrimas nos olhos, levantou as mãos e disse: "Glória a Deus. Este é o poder da oração, irmãos. Não é homem, não é medicina, é o Senhor Jesus operando em nosso meio." André não foi curado de forma milagrosa no sentido de ficar perfeitamente saudável da noite para o dia. Suas pernas ainda tinham limitações, e ele precisaria de mais terapia. Mas aquele dia marcou o início de uma nova vida. Ele passou a andar com cada vez mais independência, e o que era impossível para os médicos, Deus tornou possível. Hoje, André serve na igreja. Não como pregador, não como cantor, mas como um irmão que testifica, com sua própria vida, que Deus ouve as orações dos humildes. Ele ajuda a arrumar as cadeiras depois dos cultos, visita os doentes, e sempre que pode, conta sua história para quem precisa de esperança. Muitas pessoas procuram milagres espetaculares, diz ele, mas Deus age no silêncio, na simplicidade. Não foi no barulho que eu encontrei a cura, foi no culto quietinho da congregação, onde só se ouve a voz de Deus. E Donas Maria, que já viu o filho sofrer tanto, agora o vê sorrir, servir e, acima de tudo, crer. Deus não tira a prova, ela costuma dizer, mas ele dá a vitória. Para André, o maior milagre não foi apenas ter dado aqueles primeiros passos. Foi aprender que, às vezes, Deus não muda as circunstâncias, mas nos dá força para caminhar nelas. E que a verdadeira cura começa quando entregamos nosso coração àquele que tudo pode. André não imaginava que sua história ainda teria mais um capítulo surpreendente. Certo dia, enquanto ajudava a organizar a sala de oração da Universal, um jovem chegou arrastando os pés, com o olhar perdido e as mãos trêmulas. Era Lucas, um rapaz de 20 e poucos anos que, assim como André, havia perdido a esperança depois de um acidente de moto que o deixou com sequelas nas pernas. Os médicos disseram que ele nunca mais andaria sem muletas, e a depressão tinha se instalado em sua vida como uma sombra pesada. Ao ver André arrumando as cadeiras com firmeza, Lucas não resistiu e perguntou: "Como você consegue?" "Eu também já tentei de tudo, mas parece que Deus não me ouve." André sorriu, colocou a mão no ombro do rapaz e disse: "Deus ouve, irmão. Ele ouviu meu choro quando eu não tinha mais forças nem para rezar. Não foi do dia para a noite, mas foi aqui, neste mesmo chão, que ele me segurou." Os dois começaram a conversar depois dos cultos, e André levou Lucas para participar das reuniões de oração. No início, o rapaz ia mais por insistência do que por fé, mas algo dentro dele começou a mudar quando viu pessoas simples, como ele, recebendo respostas. Uma senhora que não enxergava há anos passou a distinguir vultos. Um homem que não conseguia trabalhar por causa de dores nas costas voltou a sustentar a família. Não eram milagres barulhentos, mas eram reais. Até que, numa terça-feira à noite, durante a corrente de oração, o pastor fez uma pergunta que ecoou no coração de Lucas: "Quem aqui acredita que Deus ainda faz o impossível?" André, sem hesitar, levantou a mão e gritou: "Eu creio." Lucas, com os olhos cheios d'água, também ergueu o braço, mesmo com a dúvida batendo forte. Naquele momento, algo quebrou dentro dele. Na semana seguinte, durante o culto, enquanto o pastor orava pelos enfermos, Lucas sentiu um calor estranho nas pernas, como se uma corrente elétrica suave percorresse seus músculos adormecidos. Ele tentou se levantar, mas as pernas tremiam. André, que estava ao seu lado, o segurou pelo braço e disse: "Vai, irmão. Deus está com você." Com lágrimas escorrendo, Lucas deu um passo, depois outro, e outro.
Não era uma corrida, não era um salto, mas eram passos firmes, sem as muletas que o acompanhavam há quase 2 anos. A igreja explodiu em louvor. Gente chorando, abraçando, agradecendo. André, emocionado, caiu de joelhos e agradeceu não só pela vida de Lucas, mas por ver que Deus usava até suas cicatrizes para trazer esperança a outros. Isso não é sobre mim, nem sobre ele, André pensou. Isso é sobre o poder de Deus que não muda, que ainda hoje cura, libera e transforma. Dias depois, Lucas voltou à igreja, dessa vez não mais arrastando os pés, mas com um sorriso no rosto e um propósito no coração. Ele trouxe a mãe, que não acreditava em essas coisas de igreja, mas que, ao ver o filho caminhando, não teve como negar, algo sobrenatural tinha acontecido. Se Deus fez isso por ele, pode fazer por mim também, ela murmurava, enquanto enxugava as lágrimas. Agora, toda terça-feira, é possível ver André e Lucas lado a lado, servindo na igreja. Um ajuda os visitantes a encontrarem lugar, o outro ora por quem chega quebrantado. Eles não pregam com palavras bonitas, mas com vidas mudadas. E quando alguém pergunta como conseguiram superar o impossível, a resposta é sempre a mesma: não fomos nós. Foi Deus. E Ele não faz acepção de pessoas. Se fez por nós, pode fazer por você também. Porque na Universal, como em qualquer lugar onde a fé é sincera, os milagres não são lendas do passado. São realidades do presente. E cada história de vitória é um convite para que mais pessoas creiam: se Deus já agiu uma vez, Ele pode agir novamente. Basta dar o primeiro passo, mesmo que seja com medo, mesmo que seja tremendo. Porque do outro lado da fé, sempre há uma mão estendida, pronta para nos levantar. Era uma tarde de sábado quando a irmã Maria, uma senhora de cabelos grisalhos e mãos marcadas pelo trabalho, entrou na Universal pela primeira vez. Ela vinha arrastando uma dor que nem os médicos conseguiam explicar, uma dor que começara no corpo, mas que, com o tempo, tinha se alastrado pela alma. Carregava consigo um envelope amarelado com exames, diagnósticos e receitas que já não faziam mais efeito. Já tentei de tudo, ela sussurrou para si mesma enquanto olhava ao redor, desconfiada, mas com um fio de esperança que ainda teimava em não se apagar. Foi então que André a viu. Ele reconheceu aquele olhar, o mesmo que já tinha visto no espelho anos atrás, quando achava que não havia saída. Sem dizer nada, aproximou-se com calma e ofereceu um sorriso simples. Primeira vez aqui, irmã? Maria assentiu, apertando com força a bolsa onde guardava seus papéis. Posso orar pela senhora? André não esperou resposta. Colocou a mão no ombro dela e, com voz firme, começou a clamar: Senhor, a dor dessa serva não é maior que o teu poder. Se o Senhor curou a mim, pode curá-la também. Maria sentiu algo estranho acontecer. Não foi uma melhora instantânea, não. Foi como se uma paz, quente e pesada, descesse sobre ela, como um cobertor em uma noite fria. As lágrimas vieram sem aviso, e ela não teve forças para segurar. Eu não mereço isso, balbuciou entre soluços. Foi quando Lucas, que estava do outro lado do salão, se aproximou. Ele conhecia bem aquela frase. Também já tinha dito coisas parecidas, quando achava que suas escolhas o tinham afastado demais de Deus. Merecer não tem nada a ver, irmã, disse Lucas, olhando nos olhos dela. Se fosse por merecimento, nenhum de nós estaria aqui. Mas Deus não olha para isso. Ele olha para o coração que ainda acredita, mesmo que seja só um pouquinho. E então, os dois jovens, um ex-viciado, outro ex-rebelde, uniram suas vozes à dela e começaram a declarar: a dor sai agora. O medo vai embora. Deus está restaurando o que foi perdido. O que aconteceu nos minutos seguintes, Maria nunca conseguiria explicar direito. Ela sentirá como se mãos invisíveis tivessem desatado nós dentro dela, nós que nem sabia que existiam. Quando abriu os olhos, a pressão no peito tinha sumido. Os dedos, antes rígidos pela artrose, se moviam sem dor. E o mais incrível, o envelope com os exames, que ela guardava como prova de seu sofrimento, agora parecia apenas um monte de papéis sem importância. Como isso é possível? Ela perguntou, tremendo. André sorriu. É assim que Deus trabalha. Ele usa o que o mundo descarta para mostrar o seu poder. Olha para nós, dois rapazes que o mundo já tinha dado como perdidos. Mas aqui estamos, vivos, livres, e agora testemunhas de mais um milagre.
Maria olhou ao redor, para as pessoas que cantavam, que oravam, que choravam de alegria. Não era um lugar de perfeitos. Era um lugar de gente comum, que tinha descoberto que, quando Deus entra na história, nada fica igual. Na semana seguinte, Maria voltou. Dessa vez, não sozinha. Trouxe a filha, que há anos lutava contra a depressão, e o genro, desempregado e cheio de dívidas. Se Deus fez por mim, pode fazer por eles também, disse com convicção. E assim, como uma pedra jogada num lago, o milagre de Maria começou a criar ondas primeiro na família, depois entre os vizinhos, depois na rua toda. Porque é assim na Universal, um milagre nunca é só para um. É um recado de Deus para todos que ainda duvidam. Um lembrete de que, não importa quão escura seja a noite, a luz sempre encontra um jeito de entrar. E que, às vezes, essa luz vem através de mãos calejadas como as de André, de um abraço apertado como os de Lucas, ou de uma oração simples, mas cheia de fé. Porque no final das contas, os maiores milagres não são os que mudam as circunstâncias, são os que mudam as pessoas. E quando uma vida é transformada, ela se torna uma prova viva de que, sim, Deus ainda fala. Ainda age. Ainda ama. E que, para quem crê, não existe palavra impossível. O que ninguém na Rua dos Fundos podia imaginar era que o milagre de Maria era só o começo. Porque quando Deus decide agir, Ele não faz pelas metade. E foi assim que, 3 semanas depois daquela noite em que Maria voltou a enxergar, algo ainda mais surpreendente aconteceu desta vez, bem no meio do culto de libertação. Era uma quinta-feira, o templo lotado como sempre, o ar pesado com a carga de cada pessoa que ali estava. Alguns vinham com dores no corpo, outros com dores na alma. Mas todos tinham uma coisa em comum, a esperança de que, naquele lugar, algo mudaria. E foi justamente quando o pastor começou a orar pelos enfermos que um homem chamado João, conhecido na região como João Paraplégico, foi levado até o altar por 2 obreiros. João tinha 42 anos e não andava desde os 18, depois de um acidente de moto que lhe tirou os movimentos das pernas. Durante anos, ele se arrastava pela vida primeiro com muletas, depois com uma cadeira de rodas velha, que mais parecia um peso do que uma ajuda. A família já tinha desistido de levá-lo a médicos, os amigos sumiram, e até ele mesmo tinha se conformado. É assim que vai ser até o fim, dizia. Mas naquela noite, algo dentro dele gritou mais alto que a resignação. Talvez fosse o testemunho de Maria, que tinha sido contado no culto anterior. Talvez fosse o jeito como o pastor falou, com uma autoridade que só vem de quem sabe que está falando em nome de Deus. Ou talvez fosse simplesmente a hora certa. Quando as mãos do pastor se apoiaram em sua cabeça, João sentiu um calor estranho percorrer sua coluna, como se algo que estava dormindo há décadas estivesse finalmente acordando. Os obreiros que o seguravam notaram que seus braços começaram a tremer. Então, sem aviso, João empurrou as mãos deles para longe, com um esforço que parecia vir de um lugar além de suas próprias forças, se levantou. No começo, foram passos trêmulos, incertos, como os de um bebê aprendendo a andar. Mas a cada segundo, suas pernas ganhavam mais firmeza. O templo explodiu em gritos, choros e palmas. Alguns caíram de joelhos, outros ergueram as mãos para o céu. João, por sua vez, só conseguia repetir, entre lágrimas, eu tô andando. Eu tô andando. Enquanto isso, do fundo do templo, Maria, que tinha ido acompanhada do filho Lucas, chorava sem parar. Porque ela sabia muito bem o que era receber um milagre que ninguém mais esperava. Mas o que poucos perceberam foi o detalhe que fez toda a diferença. Antes de João dar aquele primeiro passo, o pastor não tinha feito nenhum gesto espalhafatoso, nem gritado palavras de ordem. Ele apenas orou, com uma fé tão simples quanto profunda, e disse, em nome de Jesus, levante-se e ande. Porque na Universal, os milagres não dependem de encenação, dependem de uma coisa só, a palavra de Deus sendo aplicada com autoridade e fé. E foi assim que, mais uma vez, a notícia se espalhou como fogo. Dessa vez, não foi só a Rua dos Fundos que ficou sabendo. Jornais locais vieram fazer matérias, pessoas de cidades vizinhas começaram a aparecer nos cultos, e até médicos que antes riam da ideia de cura divina ficaram sem explicação. Um deles, que tinha acompanhado o caso de João por anos, chegou a dizer, depois de examinar suas novas radiografias, isso não tem lógica médica. Mas se não é milagre, então eu não sei o que é. E enquanto a fama dos milagres crescia, algo ainda mais bonito acontecia nos bastidores.
vidas eram restauradas. Pessoas que há anos não se falavam se reconciliavam. Viciados largavam as drogas depois de anos de luta. Casais à beira do divórcio renasciam no amor. Porque o poder de Deus não se limita a curar doenças, ele cura o que está quebrado por dentro também. João, que antes vivia amargurado, agora ia toda semana à igreja levar outras pessoas em cadeiras de rodas, dizendo: se Deus fez por mim, ele pode fazer por você também. Maria, que tinha recuperado a visão, começou a ensinar na escola bíblica das crianças, mostrando para os pequenos que Deus não esquece de ninguém. E André, o marido que quase tinha desistido, hoje é um dos obreiros mais dedicados do templo, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra de ânimo para quem chega desanimado. Porque é assim que Deus trabalha, ele não só muda uma vida, ele usa essa vida mudada para transformar muitas outras. E cada milagre, por menor que pareça, é como uma semente plantada. Alguns demoram a brotar, outros crescem de repente. Mas uma coisa é certa: onde a fé, onde a obediência, onde há um coração disposto a crer, Deus age. Sempre age. E se você está lendo essa história e pensando: mas o meu caso é diferente, é impossível, saiba de uma coisa: Maria também achava que nunca mais enxergaria. João também tinha se conformado com a cadeira de rodas. Mas Deus não olha para o que nós vemos, ele olha para o que ele pode fazer. E se você der a ele a chance, se você entrar numa igreja universal, se você abrir o coração e disser: Senhor, eu creio, ajuda a minha descrença, prepare-se. Porque o impossível está prestes a virar testemunho. E a sua história pode ser a próxima a inspirar alguém a crer. O milagre que mudou tudo. Naquele domingo, Maria entrou na Igreja Universal pela última vez com os olhos vendados pela escuridão. João, ao seu lado, empurrava a cadeira de rodas com mãos que já não tremiam de desespero, mas de expectativa. O pastor orou, as mãos se impuseram, e então, um clarão. Não foi um raio, não foi um trovão, foi a luz. Maria abriu os olhos e viu, pela primeira vez em anos, o rosto do filho chorando de alegria ao seu lado. João sentiu um calor percorrer suas pernas, como se fogo santo tocasse, levantou-se, hesitou, e então, caminhou. A igreja explodiu em lágrimas e louvor, porque ali, mais uma vez, o impossível se rendera ao poder de Deus. Mas o verdadeiro milagre não foi só a visão restaurada ou os passos firmes. Foi a certeza de que Deus não desiste de nós, mesmo quando nós desistimos de nós mesmos. Maria e João descobriram que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de entregá-las a Deus. E você? O que está segurando com tão aperto que não deixa Deus transformar? Hoje, suas cadeiras vazias na igreja são símbolos. Deus não precisa de condições perfeitas, só de um coração disposto. Se você está lendo isso com um impossível no peito, saiba, o mesmo Deus que abriu olhos cegos e fortaleceu pernas frágeis está olhando para você agora. Não é sobre merecer, é sobre crer. Não é sobre força, é sobre rendição. A lição. O milagre não começa quando tudo está resolvido, começa quando você diz: aqui estou, Senhor. Faz em mim além do que peço ou penso. E então, prepare-se. Porque a sua história de impossível pode ser a próxima a virar testemunho de glória. E Deus, que não mente, está apenas esperando o seu ponto.